Oi, gente, tudo bem? Estamos ao vivo. Eu vou esperar um pouco para começar, né? Até que o pessoal entre. E aí também eu quero saber de vocês como é que tá a conexão, como é que tá o som. Qualquer coisa, Rica, amor, dá uma. Porque eu tô usando a câmera, não tô usando a câmera frontal, então eu não vou nem ver os comentários, tá? E vocês podem ir comentando, mas eu vou responder depois, porque senão eu perco o foco aqui também, né? E aproveita, gente, e acione esse aviãozinho aqui no canto e manda pra quem vocês acham que vão gostar dessa live hoje. Dá uma olhada, vê se tá bem no centro, bem, fazendo um favor, tá? Legal. E eu também aproveito para começar já agradecendo todo mundo que colocou o lembrete, que falou que ia indicar essa live. Eu fico muito contente, né, com essa movimentação e porque eu acredito muito nesse movimento de compartilhamento, né, de compartilhar conhecimento. É muito legal. Eu sou muito adepta disso. E por isso também que decidi fazer essa sequência de lives que vão ser aulas online. Hoje nós vamos começar a falar bem do comecinho, inclusive eu vou falar um pouco da história da modelagem, da história da vestimenta, né? Tem muita coisa que é curiosidade e eu acho que é bacana também a gente entender um pouco do que, né, do que aconteceu, da nossa história, dos nossos ancestrais, tudo isso também é cultura, né? Então, agradeço e convido vocês para essa aventura. É, eu vou fazer a live aqui no Instagram, vou deixar salva, quero colocar no IGTV e depois disponibilizar também no nosso canal no YouTube. Lembrando que no IGTV as perguntas não ficam os comentários não ficam visíveis. Então, papel e caneta na mão, porque seria bacana também vocês anotarem essas dúvidas, comentários, críticas, tá? Eu tô aberta aqui também, eu quero saber, porque para mim também é um aprendizado. Então eu quero ter esse feedback. Então anotem e depois me mandem por direct, porque aí ao longo da semana que vem eu vou responder. Pensei até na próxima quinta responder essas perguntas, esses comentários e partir para nossa segunda aula. Até quero saber de vocês se vocês acham que é bacana, né? Então, bom, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Renata Campos, eu sou proprietária e diretora criativa do R Campos Atelier. Nós existimos desde 2004, então agora, 2020, nós estamos completando 16 anos de trajetória. E como diretora de criação, eu me dedico mais à parte da modelagem, mas nessa trajetória, né, desde o começo, que a gente começou fazendo reformas, ajustes, aí eu fui estudar modelagem, então assim, e eu cresci também vendo minha mãe costurar, sempre gostei de bordar, sempre gostei de coisa manual. Eu conheço todas as etapas da confecção de uma roupa. Mas eu tenho uma equipe, né, que está comigo há muito tempo, que é super afinada e que me auxilia e me ensina muito também. E cada um, a gente se divide aqui, mas eu acabo me dedicando mais à parte da modelagem, que é o que eu quero falar para vocês hoje. Lembrando que eu não sou professora, tá? O que eu quero fazer aqui hoje, gente, é começar um movimento de compartilhar, de trocar informações. Inclusive essa live não é só para quem está começando ou para quem quer começar a ouvir falar disso,
e se interessar. Também para as profissionais, porque eu acredito assim que às vezes a gente fala uma palavra e é uma chave, sabe? Acaba fazendo sentido e muda às vezes, acrescenta. Então eu acredito que a gente sempre está aprendendo. Então eu convido todas, não só as pessoas que não são da área, mas quem é da área também, tá? Bom, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, né, o meu know-how e também as minhas dificuldades, porque para mim no começo foi muito difícil a modelagem, porque é uma técnica, né? O modelista é aquele que coloca, a gente fala assim, que coloca o croquis do estilista de pé. Porque às vezes o estilista desenha e o papel aceita tudo, né? Então ele desenha, ele faz aquela coisa mirabolante, linda no papel, mas isso não funciona, né? Então o modelista é que vai dizer para o estilista, olha, isso aqui não para, esse decote vai ficar caindo, ou, né? Porque no papel é uma coisa, na vida real, né? A roupa sobre um corpo é diferente. Então a gente tem esse conhecimento, e é um conhecimento, gente, de matemática, de geometria, de antropomorfia, que é o estudo das medidas, né, do corpo, enfim. Então para mim foi difícil no começo. Eu demorei assim meses para começar a ter autonomia para fazer um molde. Então, eu peço para vocês o seguinte, não desistam, porque no começo é difícil, tá? E tudo a gente tem que insistir, tem que persistir. E a modelagem é uma das etapas da confecção de uma roupa. Na verdade, em termos gerais, seria a primeira etapa. Depois tem o corte, depois tem a costura. Eu não vou falar de corte e costura aqui, porque eu não tenho estrutura para isso. Até esse projeto de fazer essas aulas estava previsto para começar lá no ateliê novo, como eu já venho falando aqui. Só que por conta da pandemia e por conta, né, dos reveses, a gente acabou protelando um pouco também a inauguração do novo ateliê. E eu acho assim, nós também estamos num momento que a gente tem que fazer as coisas acontecerem do jeito que dá, do jeito que a gente pode, né? Porque muitas vezes o ideal não é o real. Então, gente, mãos à obra. Tô aqui hoje com a minha boneca, com meu marido me ajudando. Fiz um esboço aqui, né? Então, assim, pode sim melhorar e com certeza a gente vai buscar isso. Mas, assim, não vou ensinar corte e costura nesse bloco de aulas, vamos dizer assim, tá? Nós vamos falar mais da parte de modelagem mesmo. E também quem me acompanha aqui já sabe que eu fui aluna da Salete, que é uma escola excelente que existe aqui em Limeira. Ela tem uma metodologia muito bacana. Eu comecei com aqueles gabaritos, inclusive tem, parece-me que da Sigbol, existe esse gabarito, mas o que ela utilizava era o da Ana Maria, que é uma metodologia de uma escola de Piracicaba. E depois ela também foi se aperfeiçoando e me ensinou uma técnica de fita métrica. Então a gente não precisa do gabarito, daquele formato pré-estabelecido. A gente traça o molde, como é uma roupa sob medida, a gente traça o molde como se a gente fizesse o gabarito da pessoa, tá? Então é tudo com fita métrica, régua, é mais apurado e mais complexo um pouco, mas assim, o molde fica maravilhoso. Então eu sou muito grata por tudo que ela me ensinou e agora estou tentando compartilhar e replicar isso, né, com vocês. Acontece sim também aqui, gente, sempre. O pessoal me pede, esses dias uma menina de Manaus me mandou uma mensagem perguntando se eu não dava, porque de vez em quando eu faço uns videozinhos de modelagem, né?
E aí eu falei, olha, eu tô pensando em fazer essas aulas, tal. Aí um tempo atrás também uma moça de Caxias do Sul me perguntou que ela queria começar a aprender. Então assim, de norte a sul, o pessoal às vezes pede. E aqui, por que eu decidi também fazer esses vídeos, né? Porque aqui nós estamos numa região muito privilegiada, né? Aqui nós temos muitas escolas, nós temos muitos acessos. E às vezes o pessoal de outras regiões, que o Brasil é continental, né? Não tem essa facilidade. Então, dentro do nosso microsistema, né, que eu acredito muito que é sempre do micro para o macro, então dentro desse microsistema, eu falei, eu vou começar a fazer, eu vou começar a compartilhar para poder também fomentar esse mercado, né? Então, um dos motivos é esse. Eu acredito muito nessa amplificação do conhecimento, nessa divisão, sempre que a gente ensina alguma coisa, eu falo que parece que a gente esvazia e aí a gente está aberto para conhecer mais, né? Então, eu acho que a pessoa que não passa o conhecimento, às vezes tem receio, ela está enganada. Eu acredito muito nesse movimento, sabe? É que nem tirar água do poço. Se você não tira aquela água do poço, aquela água apodrece, né? Então você tem que estar sempre tirando a água do poço para que a água também se movimente e nunca vai faltar, né? E depois nós temos também um projeto que eu estou formatando, eu já comentei aqui também, que é um projeto social que se chama Ombro a Ombro. Ombro a ombro porque é um estilo de decote, né? E mais do que isso, ombro a ombro é uma postura de vida, né? Eu sempre falo para os nossos casais, né, quando eu vou vestir a noiva, que geralmente quando é possível eu gosto, eu sempre desejo para ela, às vezes o noivo vem com a noiva, né? Lógico que ele não vê a noiva provando o vestido, mas eu sempre desejo que o casal viva uma vida ombro a ombro. E é assim que nós também aqui em casa, né, a gente costuma fazer. A gente vive ombro a ombro, juntos, um apoiando o outro, olhando para o mesmo horizonte. É claro que cada um é uma individualidade, mas parceiros, juntos e sem ter essa coisa de um estar na frente, um atrás, ranqueamento. Não. A gente gosta mesmo de estar junto. Então, essa postura também diante da nossa sociedade, porque esse projeto vai acontecer aqui em Limeira, pelo menos de início, nós queremos ensinar crianças, adolescentes que não têm condição de pagar um curso. Então, nós vamos ensinar, é um curso profissionalizante e eles também vão ser multiplicadores desse conhecimento. Porque sempre que a gente ensina, meu pai sempre falava para mim quando eu estudava, né? Quando for estudar, leia em voz alta, porque quando você ouve o que você fala, você aprende mais, você fixa mais. E isso também acontece quando a gente vai ensinar, né? A gente tem que organizar as ideias para ver como a gente vai explicar. Então, isso fortalece em nós ainda mais esse conhecimento. E um outro motivo que me levou a fazer esses vídeos é que agora eu tenho visto muitas pessoas fazendo máscaras por conta da pandemia, inclusive como fonte de renda. Eu acho isso muito louvável, eu acho que é uma oportunidade para às vezes as pessoas, né, se descobrirem e conhecerem um universo novo, que é esse universo da costura, da modelagem. Eu sou apaixonada, né, por isso, então para mim eu fico contente de ver bastante gente, embora que o motivo não seja tão bom, mas tudo na vida tem um lado positivo, né? E então eu vejo que é uma oportunidade muitas vezes para a gente se movimentar e se aventurar em outras áreas e se profissionalizar, e eu acho isso muito legal. Então eu falei, poxa, eu tenho, né, essa bagagem, eu me sinto até no dever de compartilhar, né? E então é isso. E é a troca, né, gente, que é sempre muito, muito rica. Bom, e também, olha só, tudo que a gente tá passando
eu tenho visto muito o pessoal falar, pessoal da moda, né, aqui no Brasil principalmente, que a questão da roupa sob medida vai ser algo que vai ser muito fortalecido, né? A gente viu que muitas fast fashion fecharam as portas, porque hoje as pessoas querem saber quem fez a roupa, se teve mão de obra escrava ou não, da onde que veio esse material. Então as pessoas estão mais preocupadas em comprar, em fazer um consumo mais consciente, mais correto, né? E o sob medida, além de a roupa sob medida realmente ser uma roupa que veste muito melhor, porque ela é feita para você e não você tem que caber, tem que servir numa roupa engessada que não tem a ver com o seu corpo, com o seu biotipo. Então eu acredito que sim, a roupa sob medida vai voltar, né? Tudo na vida são ciclos, né? Que na época da minha avó, por exemplo, e de muitas de vocês, com certeza, né? É, não, a roupa pronta era muito cara. Então as mulheres sabiam costurar. Elas faziam as próprias roupas e faziam as roupas de todos da casa, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que tende a retomar. Eu vejo muitas meninas de 15, 16 anos se interessando. Hoje está na moda fazer moda, né? Eu acho ótimo. E, embora eu acredite também que nos cursos de moda falta um pouco desse aprofundamento na modelagem, tá? Eu vejo, eu ouço, né, as meninas que já fizeram moda, o que fazem, que às vezes não tem noção de modelagem e eu acho que é uma falha até, viu? Fica a dica para as universidades. Eu acho que isso precisava assim ser mais explorado, né? Bom, eu vou contar então a história e o que significa a palavra molde. Depois eu vou entrar na história. Eu fiz um roteirinho aqui para não me perder. Molde, gente, o melhor exemplo que a gente pode ter de molde é uma forma de bolo, de pão, uma forma, que é um recipiente 3D, pode ser de metal ou de silicone, no caso, né, que a gente agora tem essas de silicone. E o que a gente faz? Ali é um recipiente 3D, né? A gente tem largura, a gente tem altura e a gente tem profundidade, certo? O corpo da gente é assim também. E aí a gente faz a massa do bolo lá e despeja nesse recipiente, vai pro forno, assa, ok. Quando a gente desenforma, ele está perfeitamente, inclusive se tiver um amassadinho na forma, né? Aquele bolo, ele vai retratar justamente aquele formato, ou seja, aquele molde. E a modelagem que a gente faz no papel é também um projeto 2D, tá? Não tem a terceira, né, que seria a terceira dimensão, que é a profundidade, mas todas as pences e tem várias técnicas para isso. Isso vai fazendo com que aquele papel 2D, ou seja, ele tem altura, né, e tem largura, e a gente vai fazer um desenho 2D, mas quando a gente corta, o tecido entende tudo aquilo que a gente fez, todas as pences, todas eu acho lindo, eu sou apaixonada, porque todas as intervenções que a gente faz no molde, no papel, o tecido responde. Então é muito legal. E o molde no papel nada mais é do que esse formato que a gente busca no tecido. E para que serve, né, o molde? O molde serve para que a gente garanta a qualidade do produto final. Porque a gente poderia muito bem pegar o tecido e já cortar. Só que a chance da gente errar é muito maior. Inclusive, há casos, né? E essa é uma técnica da alta costura também, que a gente faz o molde, corta primeiro uma tela de algodão, monta como se fosse o vestido, então é uma casquinha, né? E a gente prova na pessoa e vê se tiver alguma correção, se tiver algum defeito, alguma coisa que precisa ser melhorado, a gente volta pro papel, corrige isso
e depois, às vezes, até faz mais um esqueminha no algodão cru, que é essa tela que a gente fala, para depois colocar no tecido definitivo, porque muitas vezes é um tecido mais caro e os tecidos finos, que geralmente a gente faz vestido de noiva, vestido de festa, eles não aceitam muito aquela coisa de fazer, costurar, descosturar, costurar, descosturar, marca, desfia. Então assim, tem que fazer de uma vez, né? Fazer com mais perto da perfeição possível. Então, para isso que a gente faz o molde no papel, tá? E olha que legal, gente, agora nós vamos entrar um pouco na história. A atividade de costurar é muito antiga. Até eu comentei isso agora no final de maio, porque dia 25 de maio é o dia da costureira, do costureiro. Então, eu não sei porquê, eu tentei achar a explicação, mas não encontrei. E aqui no Brasil é comemorado, eu achei super legal, porque é uma das profissões mais antigas. Os historiadores contam que é desde a época do Paleolítico, que é há 30 mil anos atrás, quando na era na idade da pedra lascada. Inclusive eles encontraram agulha de marfim, de osso. Então eu acho um barato, né, a gente saber dessas coisas, porque tudo tem fundamento, né? E nessa época eles caçavam. Então, depois eles. Por que começou, né, a vestimenta? Porque começaram a sentir a necessidade de se cobrir, de se proteger do frio e das intempéries, né? Então, o que eles faziam? Eles caçavam e depois essa pele eles colocavam sobre o corpo. Só que eles começaram a perceber que não adiantava só colocar a pele sobre o corpo, né? Ela precisava ter uma vestibilidade, vamos dizer assim, porque o homem precisava continuar caçando, então ele precisava fazer com que aquilo parasse no corpo dele, né? Vestisse ele, se acomodasse no corpo dele e não o atrapalhasse, né? Então aí que começou essa coisa do costurar, de juntar uma parte com a outra. E depois no Neolítico, que já é a época da pedra polida, olha só, que começou a surgir os primeiros teares, bem rudimentares, eu imagino, né? Eles teciam fiapos de vegetais, o pelo dos animais. Então começou já um princípio dos tecidos, né? Da tecelagem. E, bom, passou bastante tempo. Quando o homem deixou de ser nômade, né, e foi por causa da agricultura, ele começou a plantar e ele parou de ter que buscar outras fontes de alimento. Então, começaram a aparecer os vilarejos, foi assim que as cidades começaram a surgir, né? E nisso ele começou, a população começou a aumentar e a demanda também por roupa, por vestimenta começou a aumentar. E aí isso, eu tô dando um salto, tá, gente? Aí nós estamos lá na Revolução Industrial, na Inglaterra, e os primeiros, vocês sempre vão ver uma modelista, uma costureira com uma fita métrica no pescoço, né? Eu falo que é como um estetoscópio do médico, né? Enfim, nessa época também, na época da Revolução Industrial, começou eles inventaram a fita métrica, os orientais inventaram a tesoura, e também começaram a estudar as proporções do corpo. Então é a antropometria, né? Bacana, né? O que vocês estão achando? Vai dando coraçãozinho aí, vai compartilhando, chama quem não tá aqui pra não perder, porque ainda eu tô na parte da história, depois nós vamos pra parte prática. Bom, com o tempo também, gente, a questão da vestimenta começou a se tornar uma diferenciação entre as classes, entre as religiões até hoje, né? Tem alguns budistas que usam um manto na cor açafrão, então é um código, né? A roupa passou a ser um código, não somente uma necessidade de vestir, né? Passou a ser um código. E a primeira técnica de modelagem foi a mulagem,
que o próprio nome já, é um nome em francês, mas que o próprio nome já dá uma ideia pra gente do que é, né? Moule em francês significa molde. E essa técnica é aquela técnica que a gente não usa o molde de papel, mas que a gente faz a roupa diretamente no corpo. E antigamente o que eles faziam? Eles, por exemplo, os egípcios, ainda na Idade Média, amarravam o tecido, que geralmente era de linho. Dizem que o linho vem das margens, é oriundo das margens do rio Nilo. Olha só. Então eles amarravam no quadril, parecia aquela fralda, né? Parecia uma fralda. E ficava aqueles drapeados. Inclusive, mulagem em inglês é draping. E a gente fala também drapeado, né? Quando dá aqueles gomos assim. Bom, as mulheres nessa época no Egito usavam um vestido que parecia mais uma capa. Inclusive elas andavam com os seios à mostra. Olha só como as coisas mudam, né, gente? Na Grécia Antiga, eles começaram a usar os mantos, então eles faziam amarrações, usavam broches, pedrarias. Então, assim, começaram a ter essas diferenças de classes com os adornos também que eles faziam, que eles usavam para prender esses drapeados, né? Então vocês devem ver, né, as esculturas, enfim, aquela coisa, aquele tecido arranjado, aquele tecido colocado, preso com algo, né? Então essa é a primeira técnica, a mulagem. Bom, agora nós vamos dar outro salto, né? Isso tudo, gente, se vocês quiserem pesquisar mais, tem na internet, tem livros ótimos. Inclusive aqui no Brasil nós temos o professor João Braga, que dá aula de História da Moda, se eu não me engano, na FAAP, e ele tem vários livros publicados. Então é assim, muito legal. Deixa eu tomar uma água. No final do século XIX, tinha um movimento na França, La Belle Époque, né, que significa a bela época, que era uma época de muito otimismo, de inovações tecnológicas, final do império aqui no Brasil, a ascensão da elite, necessidade de diversão, aí começou a aparecer os cabarés, o espartilho surgiu essa época também. E também tinha um movimento na Europa, o Art Nouveau. Deixa eu voltar aqui, gente. Apagou minha tela. O que será que aconteceu? Bem a bateria, será? O movimento Art Nouveau, gente, vou plugar aqui de novo. Ele era um movimento que não só voltado para a moda, para a roupa, mas também para a arquitetura, para as artes. Então, uma das características do Art Nouveau é aquela coisa mais modelada, mais orgânica, mais arredondada. Então, as mulheres usavam o espartilho para isso também, né? Porque precisava modelar o corpo e aquela coisa sensual e tal. Bom, isso final do século XIX. Começo do século XX, que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, as mulheres precisaram sair para trabalhar, porque os homens estavam na guerra. E o espartilho já não dava mais, incomodava, né? Então, eu estou contando isso, gente, para vocês perceberem que bacana, porque a moda, e a palavra moda vem também do latim, que é modo, que é costume, e é modo mesmo, né? Então, a moda, ela nada mais é do que uma... obrigada, bem. Do que uma representação da história, da época, né? Então, não é simplesmente futilidade. A forma como a gente se veste quer dizer muito sobre nós, né? A gente se comunica, né, com a vestimenta. E bom, aí, Primeira Guerra Mundial, aqui no Brasil também, nessa época, a indústria têxtil estava em plena ascensão, o algodão também, a gente sempre foi muito bom produtor de algodão. Agora o Peru me parece que tem um algodão melhor ainda. Tem também o algodão egípcio, né? E, enfim, atualmente, principalmente agora que todo mundo está de home office,
trazendo agora para nossa época, né? As pessoas querem mais conforto. Então, com certeza isso também vai ficar registrado na história, né? Não só da moda, mas na história. Tem a questão também do genderless, que é a roupa sem gênero. Então, tudo isso, pare para reparar, gente, é a história sendo contada, né? Eu acho muito bacana. E tem muita coisa, se vocês quiserem depois se aprofundar, tem muita coisa. Obrigada. Tem muita coisa bacana pra ver. E, voltando a falar da moda, aliás, continuando, a gente nunca pode parar de estudar. Sabe por quê, gente? Porque como os costumes vão mudando e as necessidades também, automaticamente as roupas, a modelagem, eu falo que é viva. Né? Antigamente, na época da Marilyn, anos 60, reparem, o sutiã era pontudo. A pence do busto, eu vou falar aí só um pouquinho da parte de blusa, porque hoje nós vamos tratar mais da saia, mas só para vocês entenderem. A pence do busto, ela vinha até o bico do seio mesmo. Então, a gente via aquela roupa com o seio bem pontiagudo. Atualmente, faz um tempinho já, não é mais assim. A pence do busto termina antes do bico do seio. Então, se você pegar um caderno de modelagem de 1960, você vai ver que ali a receita, né, a regrinha é a pence até o bico do seio. Hoje não, hoje a gente afasta 4 centímetros. Então, a gente nunca pode parar de estudar, né? E eu estudei muito, como eu falei, e eu também fiz algumas adaptações, né? Eu tenho, lógico, uma base do que eu estudei, mas eu, com a minha experiência, eu também fui fazendo as minhas adaptações, o que eu achava que funcionava mais. Tudo isso, gente, é questão de prática. Eu sempre falo assim também que o caminho se faz caminhando, não existe um caminho pronto, né? E a prática é o dia a dia, o dia a dia. Tanto que assim, gente, eu faço muito mais vestidos, do que paletó, do que blazer, Então, sempre que eu vou fazer um blazer, eu tenho que ir lá de novo nas minhas anotações, nas minhas receitinhas, porque a gente tem, né, a Salete disponibiliza para as alunas algumas receitinhas de todas as liçõezinhas. É muito legal, é muito completo. Eu super indico, sempre indiquei e continuo indicando o trabalho dela. Então eu corro lá e vejo, aqui assim, assim. Quer dizer, eu sei o escopo inicial, eu sei, mas tem sempre um detalhezinho, uma medida, uma coisa que se a gente esquece também, dá problema. Então a gente nunca pode parar de estudar, né? De trocar. E quando a gente busca na internet, que eu até fui ver, falei, deixa eu ver aqui que o pessoal tá falando de modelagem, tem muita gente falando, eu acho super legal, mas assim, não explica algumas coisas que eu acho que são básicas. Por exemplo, eu vou começar agora a tirar a medida, tá? Então aqui, por que tem essa fitinha na cintura? Porque eu preciso definir e sinalizar a cintura. Eu, quando coloco essa fitinha na cintura da cliente, ela fala, ai não, minha cintura não é aqui. Porque as pessoas, as mulheres estão habituadas, se bem que tá voltando, né? Graças a Deus, a cintura no lugar. Mas o que acontece? A cintura, gente, ela é uns 3, 4 dedos acima do umbigo. E a cintura nada mais é do que a metade, o que divide, né, o tronco superior do tronco inferior. Então, para qualquer tipo de medida, a gente vai precisar de sinalizar a cintura. Então tá, aqui na minha boneca eu sinalizei e ela tem 72 de cintura, ok. Eu, quando tiro medida também, eu dou sempre uma mexidinha assim, porque tem que ter uma vestibilidade, né? E para fazer molde, a gente precisa, assim, fazer conta, fazer cálculo. É claro que se for uma roupa que tem elastano, uma roupa de ginástica, a gente tem que fazer uma redução. Mas, assim, em termos gerais,
para fazer um vestido, uma roupa no tecido plano, que é o tecido que não tem elastano, que não é malha, se bem que hoje a gente tem tecido plano com elastano, né? Mas não chega a ser uma malha, né? É um tecido plano. Então a gente precisa dessa vestibilidade. O quadril, em termos gerais também, fica a 22 centímetros da cintura. Isso, gente, é uma regra geral, mas para criança é diferente. Vai depender também, se a mulher for muito alta, a posição de quadril dela é um pouco mais para baixo, tá? Isso tudo vocês vão ver. O quadril é onde é aquele arredondadinho aqui da anca, tá? Então vamos lá, 22 centímetros abaixo da cintura é o que a gente vai lidar basicamente, para também não confundir. Aqui eu tenho 102 centímetros, tá? Então a gente anota a medida, ok. E aí a gente, quando começa a estudar, a professora fala assim, divide por 4. Você pega a circunferência e divide por 4. E aí eu falo, mas por que divide por 4? Ó, e aí eu fiquei pensando, como que depois eu entendi, lógico. Mas eu falei, como eu posso explicar isso? Por que a gente divide por 4? É como se a gente tivesse dois lados, a frente e as costas. Só que a gente tira uma medida, que é uma circunferência, né? Então, para facilitar, para a gente poder transpor essas medidas no papel, a gente calcula assim, nós temos dois lados, frente e costas, e se for uma roupa simétrica, que é o caso do que nós vamos fazer o molde, a gente não tem necessidade de fazer o molde aberto, tá? É como se a roupa tivesse dobrada ao meio. Então, a gente divide de novo a parte da frente em direito e esquerdo, certo? E na hora que a gente for cortar também essa roupa simétrica, a gente vai dobrar o tecido. Então, quando a gente dobra, a gente quando corta dobrado, automaticamente a gente tem duas partes, né? Então, por isso que divide-se por 4. Então, por exemplo, nesse caso, 72 dividido por 4, 18. 102, eu até escrevi ali, dividido por 4, 25,5, tá? Quem tiver dúvida disso, gente, me fala, tá? Porque a gente... Não é que é difícil, é que é um jeito diferente de falar. A modelagem é uma linguagem diferente, né? Mas depois isso fica muito natural, tá? E pra gente fazer molde, eu sempre falo assim também, a gente tem o papel manilha que a gente compra, vai, não sei quantos metros que vem naquele rolo, mas para você que está começando agora, você pode fazer o seu molde numa folha de jornal. Era assim que eu fazia no começo, tá? Eu fiz muitas bolsas também, então eu queria fazer teste, eu fazia no jornal. Por que o jornal? Porque é uma folha meio larga, esse papel que a gente usa geralmente tem 60 de largura, então assim, não vai caber numa folha sulfite, né? Você precisa de um papel mais amplo, então a folha de jornal serve super bem. Você vai precisar de uma folha de jornal, de lápis, borracha, uma fita métrica ou uma régua, ou se você tiver esquadros, tá? Mas isso aqui também já são coisas que a gente compra quando vai realmente começar a fazer molde, né? Mas também não é caro não, dá pra comprar. Enfim, basicamente é isso, né, que a gente vai precisar. Então agora eu vou pegar essas medidas que nós tiramos aqui e colocar no papel. E por que a saia reta? A saia reta, gente, é a primeira peça que a gente aprende. Eu tô com uma saia reta aqui, vocês não vão conseguir ver muito bem. A saia reta é aquela saia secretária, é aquela saia usada para uniforme. Geralmente as comissárias de bordo, elas usam saia reta, essa saia secretária, que ela tem geralmente ela é um pouquinho acima do joelho e ela... Qual é a característica principal dela? A mesma medida do quadril é a medida da barra. Então, numa próxima aula, nós vamos ver que, por exemplo, a saia lápis, ela é afunilada embaixo. Então, ela modela mais ainda o corpo. Mas agora, nós vamos aprender a fazer a saia reta, que é a básica, é a primeira. E vai ser a base para todas as outras saias que nós formos fazer. Com exceção da saia godê, que...
se for o godê simples ou o godê duplo, que é o godê guarda-chuva, que às vezes a gente ouve, não precisa de molde, a gente traça direto no... risca direto no tecido, a não ser o godê americano, sim, a gente faz molde, mas, com exceção do godê, desse estilo de saia, todas as outras nós vamos usar essa base, tá? Inclusive para a próxima aula, se vocês fizerem, e eu quero muito que vocês façam durante a semana, pratiquem, guardem essa base, porque a gente vai usar ela para fazer a saia lápis, tá bom? Então, e outra coisa, né? A saia reta, ela é também a base para vestido. Depois que a gente aprender os vários tipos de saias, a gente vai aprender blusa. E o que é um vestido? É a união de uma blusa e de uma saia, né? Então, ok, mãos à obra. Então eu coloquei aqui as medidas, né, cintura, 18, 72 dividido por 4, 18, 102 dividido por 4, 25,5. E olha, é muito importante esse meio. Tem medidas, inclusive, que dá assim, olha, 25,75, tá? E aí o ponto 75, você vai ver na fita métrica que é entre o meio e o valor número cheio. Por quê, gente? Porque se nós dividimos a medida por 4, quando a gente for traçar no papel, e quando essa roupa estiver pronta, se a gente come esse 25, tá? E multiplica isso por 4, porque aí a gente, né, quando a roupa tá pronta, a gente tem a medida integral, e a medida integral, se a gente não coloca esses 25, que 25 vezes 4 é 1, a gente tem a diferença de 1 centímetro na peça. Então, é muito importante esses 25,75, não deixa escorregar, tá? Então, aqui eu vou traçar com o meu esquadro, né? E assim, basicamente o molde é a convergência de linhas. Porque a gente sempre vai traçar linhas na horizontal e na vertical. E elas vão ser muitas vezes perpendiculares, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Traçar a linha da cintura. Então, eu venho aqui. Opa, deixa eu fechar essa porta que ela tá aberta, ela vai... Eu coloquei na porta aqui, gente. Então, eu vou traçar aqui da borda do papel, eu vou fazer, um risco aqui, de fora a fora. Eu faço de fora a fora. Tá meio alto pra mim, mas tudo bem. Então, essa primeira linha é a linha da cintura. Ok. Como eu tava explicando na hora de tirar as medidas, o quadril, ele está 22 centímetros abaixo da cintura. Então, a gente vai desta linha aqui, medir 22 centímetros, tá? E traçar a linha do quadril. Então, basicamente, a saia reta, ela precisa de 3 linhas na horizontal. Ok. O comprimento é livre. Aqui no caso eu defini 48. Pode ser 46, pode ser 50, vai depender da sua cliente, vai depender do que você quer, tá? Então eu volto na linha da cintura para definir o comprimento, ó. 48. Então eu venho aqui de novo e traço a linha do comprimento. Linha do comprimento. Então aqui eu vou escrever, ó, cintura, quadril e comprimento. Abreviei aqui. Quanto que dá então a 1/4 da cintura? 18. Eu venho na linha da cintura, que é a primeira, e coloco. Aí, gente, a medida vai ser na horizontal que eu vou precisar. Tá atrapalhando a boneca aqui ou não? Não. Ok. Então aqui eu venho e coloco 18, que é a medida da boneca. 18. Eu vou primeiro fazer a frente e depois fazer as costas. Então aqui nós temos já
essa linha aqui que nós traçamos da cintura, do quadril e do comprimento servem para frente e costas, tá? Aí eu venho na linha do quadril, que é 102 dividido por 4, 25,5. Então eu volto aqui e traço também 25,5. Como eu já falei, mas eu falo de novo, a saia reta, a característica dela é que a mesma medida do quadril a gente replica na barra. Então eu volto aqui e venho na minha última linha da horizontal aqui e traço 25,5. Então eu tenho 3 linhas na horizontal e agora eu tenho 3 linhas com as devidas medidas. Na primeira linha na cintura os 18, na segunda linha do quadril 25,5, na terceira linha do comprimento 25,5 também, tá? Se você não tem a régua curva, por enquanto, não tem problema, porque você vai vir aqui agora. Lembra que eu falei? A gente vai agora unir esses pontos aqui. Então, eu venho aqui nessa medida de 18, eu jogo aqui no 25,5. Ficou uma linha reta, certo? A gente não é uma coisa reta, né? A gente tem curvas. Então, como que a gente faz? Porque essa linha aqui, gente, é essa parte aqui, ó. Da cintura pro quadril. Então, é essa parte que pega um pouco da barriga até a altura do quadril. Então, eu não sou reta, ninguém é reto. Então, o que que a gente faz? A gente vê a metade dessa linha aqui, tá? A gente pode até dobrar a fita métrica, ó. Que não precisa ser o número, você dobra e você já acha a metade. Aqui é metade, eu avanço 1,5 centímetro. Ou até, aqui tá dando, ó, aqui tá dando, porque eu já tinha traçado com a régua. Eu vou considerar 1,25 centímetros, que é menos que 1,5 e mais que 1 centímetro. Aí eu posso vir fazendo a mão livre, unindo esse ponto da cintura até essa medida aqui que a gente fez, e eu continuo, prossigo aqui, ó, e trago até o quadril. Então, veja que a gente fez uma linha curva, que é essa linha aqui do quadril. Nós não somos retos, né? A gente tem curvas. Bom, e depois eu venho aqui com a régua e uno a linha do quadril, a posição do quadril, que é a posição da barra, tá? A mesma coisa nós vamos fazer atrás. Então a parte da frente tá pronta. Ah, não tá não. Tem um detalhe aqui. Como a gente tem curvas mesmo, para que essa cintura não fique dobrando, o tecido fica dobrando, a gente dá uma lapidada, eu digo. Então, desse ponto aqui é como se fosse a dobra, viu, gente? Ó, vou escrever aqui, ó, dobra, tá? Então, do meio aqui, que seria aqui, no meio da saia, nós vamos descer 1,5. Então, a gente, não, 1 centímetro, desculpa, 1 centímetro. A gente desce 1 centímetro e, se você não tem a régua curva, não tem problema. Você vai fazer a mesma coisa, você vai vir traçando delicadamente aqui, ó, até esse outro ponto. Então, o molde, gente, na verdade, ele liga vários pontos, porque a gente liga várias medidas, tá? Eu vou fazer melhor aqui com a régua, para que a linha fique bem visível. Tá? Então aqui. Aí a gente que faz molde, faz sempre assim, ó. A gente faz dois tracinhos para dizer aonde é, ó. Pra quê? Na hora que a gente for cortar esse molde, eu sei que não é nessa linha, é nessa outra que eu fiz os tracinhos, tá? As costas a mesma coisa. Eu venho aqui. Só que as costas, gente, essas costas tem alguns detalhes, porque nós temos bumbum. Geralmente na frente a gente é mais retinho, né? Tem gente até que tem professora, tem método que ensina até fazer pence na frente, mas na saia eu não tenho feito não.
só, assim, nas saias que a gente faz aqui, eu não tenho feito na frente. Eu faço só nas costas, porque as costas a gente tem realmente um volume que é um bumbum. Então, aqui nós vamos fazer uma pence. O que que é uma pence? Uma pence é como se a gente beliscasse o... Aí tem 10 minutos, né? Como se a gente beliscasse... por quê? A pence vai fazer com que o molde fique arredondado. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu coloco 18, mas eu coloco 18 mais 2. Então, eu coloco 20. E pego a metade dessa linha, que é 10, e traço também. Como eu aumentei 2 centímetros nessa medida, eu vou ter que diminuir isso na pence. Então, eu sinalizo esse 1 centímetro aqui e sinalizo esse 1 centímetro. Então, esse traço aqui é o meio dessa linha, né? Eu coloco 1 centímetro de cada lado e desço 13 centímetros e faço uma linha. Por quê? Aqui ficou meio torto porque eu usei a fita métrica. Porque, gente, essa pence ela vai ficar justinha na cintura, vai voltar a ter os 18 centímetros, só que ela vai fazer essa curvinha aqui, porque a gente tem a coluna, a gente tem a lombar aqui. Se a gente não faz, isso aqui fica afastado, fica muito estranho, tá? Então, todas essas coisas que a gente faz, as pences, na verdade, elas são ferramentas para a gente arredondar esse desenho plano para vestir um corpo arredondado, para vestir um corpo 3D, né? Aí eu venho no quadril, também jogo os 25 e venho na linha do comprimento, também jogo 25. A mesma coisa ali. Você pode fazer uma linha reta ou, para ganhar tempo aqui, eu vou fazer assim, ó, vou usar minha régua curva, tá? Aqui. E aqui a gente une também a linha do quadril com a linha da barra, né? Tem outros detalhes também que a gente precisa se atentar nas costas. Como a gente tem o fundinho aqui, se a gente não faz essa lapidação aqui no costas, lembra que nós fizemos aqui na frente, para não ficar aquela cintura muito incomodando, né? Atrás também, só que atrás nós vamos descer 2, a gente desce 2 aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu venho aqui, ó, afasto 1 centímetro da borda, sinalizo aqui, 1 centímetro. E daqui, eu desço 2, tá? Desço 2. Vocês já vão entender por que eu fiz esse 1 centímetro. E aí eu venho com essa linha aqui, igual nós fizemos na frente. Eu venho com essa linha aqui da ponta e uno com esses 2 que eu desci aqui. Ok? Tá. Depois eu vou vir também na linha do quadril agora e vou traçar. Vou marcar 4 centímetros para cima do quadril e 8 centímetros para baixo do quadril. Por quê? Porque eu vou... Lembra que eu fiz esse 1 centímetro aqui? Eu vou unir essa marcação daqui de cima da cintura até esses 4 centímetros acima do quadril, tá? Pra dar fazer aquele fundinho aqui da coluna, senão fica sobrando, fica feio. Não, a roupa não assenta, tá? E por que desses 8 aqui? Porque agora nós vamos lá pra barra. O que acontece? A gente tem esse volume que é o bumbum, certo? Vocês já viram a saia quando ela fica arrebitada? Ela não acomoda o bumbum. Então, às vezes a gente olha até a pessoa de perfil assim, a gente vê que na frente está mais comprida do que atrás. Isso é feio, sabe? Isso não é legal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que esse volume do bumbum tenha um espaço para se encaixar, certo? Então, agora a gente vai vir aqui na barra e a gente vai descer 1,5 aqui e marcar 1 centímetro aqui, ó. Então, eu desci 1,5, aqui é 2,
tá? Aqui em cima é 2. Às vezes, gente, eu falei 1,5, mas eu às vezes uso 1,5, por isso que às vezes eu me confundo no falar. E vocês vão ver que tem casos que a gente vai usar 1,5 e tem casos que a gente vai usar 2. Vai depender se a pessoa tem mais lordose, ela é mais funda aqui ou não, tá? Então, assim, essa é uma regrinha, mas não é uma coisa engessada, tá? Tanto que a roupa sob medida é para isso mesmo, é para fazer aquilo que o corpo da pessoa pede, né? Mas esse outro detalhe aqui é super importante. Esses 8 centímetros aqui, eu vou unir aqui embaixo, nessa marcação que eu fiz abaixo da linha da barra, e essa outra marcação eu vou trazer aqui no finalzinho da minha barra, na lateral. Então aqui ficou mais comprido, ó, sinalizei aqui, sinalizei aqui, sinalizei aqui, sinalizei aqui. E aqui também, que é onde eu vou precisar cortar, tá? Porque às vezes a gente se confunde quando tá fazendo molde e acha que vai cortar aqui e não, a gente tem que sinalizar, pra gente mesmo saber. Então o que que acontece, gente? Ficou assim mais comprida atrás, mas assim, no resultado final a gente não vê que tem um bico ali. Por quê? Porque o bumbum vai ocupar esse volume, tá? O bumbum vai ocupar esse volume aqui, então isso não vai ficar aquela saia curta, arrebitada, tá? E vai encaixar direitinho o bumbum, certo? Eu sei que eu tô com 4 minutos aí, né? Bom, o que eu quero agora de vocês? Que eu gostaria que vocês mandassem pra mim essas dúvidas por DM, como vocês acharem melhor. Eu vou procurar responder todo mundo. Penso também em responder na live da semana que vem. E eu gostaria que vocês praticassem em casa, sabe? E se possível, gente, multiplicasse também. Explica para alguém, conta como é que é, porque é aquilo. Quando a gente fala, a gente ouve, a gente entende melhor. E pratiquem, tudo é prática. Não adianta só ficar no mental, porque é difícil de entender. Se a gente não põe a mão na massa, a gente não consegue realmente desenvolver, né? Outra coisa, façam posts, me marque que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho super legal esse movimento e vou ficar super feliz, viu? De ver vocês aí praticando. Me mandem dúvidas, né, que eu já falei, comentários, sugestões, críticas, né? A gente cresce muito com as... Eu gosto de ouvir os feedbacks, eu acho que isso me ajuda muito. E já aproveito também para me desculpar se eu não consegui ser clara. Eu juro que eu tentei ao máximo ser didática, mas como eu falei, eu não sou professora. Admiro demais os professores. Aliás, eu acho que é a profissão mais importante de uma sociedade, né? Que o professor fala 1000 vezes a mesma coisa e responde, tá sempre sempre apto, né, a responder, às vezes até a mesma pergunta, né? E não tenham vergonha, gente, de me perguntar, não, a pergunta de vocês não vai ser uma pergunta tola, por mais que às vezes a gente acha, mas eu vou perguntar isso. Me pergunte. Eu quero saber o que vocês estão achando, o que vocês sentiram, né, dessa primeira aula, desse primeiro módulo. Então, um beijo grande para vocês. Eu vou finalizar antes, que eu quero salvar. E obrigada por todos que estiveram aqui, que passaram por aqui e que estão sempre com a gente.